Luís Gil Bettencourt. Dispensa apresentações, não é, Miguel? Dispensa apresentações, na praia, na terceira, nos Açores. No mundo. Acabaste de apresentar. Não, eu só levantei a ponta do véu para saberem de quem é ou com quem é que íamos falar. A ponta do véu não é meu. Ai, o véu não é teu, mas do nome não te livras. E do talento também não. Portanto, vais ter que falar disso tudo. Luís, como é que estás? Olha, estou como se vê. Estás como se vê? Estou para aqui. Estás na praia? Nas nossas festas? Nas vossas festas, exatamente. Não são as festas da minha rua, são as festas da avenida. Exatamente, se bem que ali na tua rua apanhas apanho com outro planeta ali ao lado. Apanhas ali com música até às tantas, não é? Pois, infelizmente. Como é que te adaptaste àquilo? Se é que te adaptaste? É impossível uma pessoa se adaptar àquilo. Aliás, claro. Acho uma falta de respeito para os moradores. Que, pronto, os horários deviam ser diferentes. Pronto, nós entendemos que a festa é só uma vez por ano, mas atenção, há boa gente ali que trabalha e... Claro, com certeza. É preciso ter algum respeito. Já em Angra também os moradores ao lado do bailão se queixam. É a mesma situação, quer dizer, querem chamar isso um paraíso infernal, não é? Mas tudo bem, pronto, mas fico por aqui porque não há paciência. Até porque vieste cá falar da tua família, dos Estou a falar da minha família, podemos dormir. Da tua música. Da tua música. Não tem música. Luís, a Filarmónica União Praiense organizou recentemente um concerto com os irmãos, quase todos, faltou um. Os irmãos Bettencourt, os Bettencourts do Poço da Areia. Os Poço da Areia, é verdade. Vocês deram um concerto memorável. Pronto, fez a pergunta e há sensivelmente 2 semanas. Next. Como é que surgiu esse... Parece um Sidónio Bettencourt, estou a brincar. Olha, um abraço para o Sidónio. Estou a brincar. Como é que surgiu este concerto? Como é que isto nasceu? Conta-nos tudo. Essas coisas não nascem, essas coisas acontecem porque, pronto, fazem parte das nossas vidas, tocarmos um bocadinho por aqui e por ali. O que acontece é que, pronto, a nossa mãe sempre foi a mulher que sempre juntou a família durante anos e anos e anos, somos 10. E ela, quando partiu sem anunciar, não é? Ficámos um bocadinho perdidos, sem saber se tivemos de ir às festas das Fontinhas ou às festas da praia ou por aí fora. Não, no entanto, o que acontece é que encontramos uma forma de juntarmos que é com uma noite que damos o título de Turkey Jam, nos Estados Unidos. Que é uma noite que fazemos para cerca de 1000 pessoas, mais ou menos. Viaja gente de todo o mundo e por aí fora. E que acontece logo a seguir ao Thanksgiving, que é o Dia da Ação de Graças. Ação de Graças e tudo isso. Que tem uma forte tradição nos Estados Unidos. Sim, o Dia do Peru, não é? O Dia do Peru, e então, o que acontece? Fazemos isso há alguns anos e este ano, como decidimos adiar o nosso festival do Atlantis Concert for Earth nas 7 cidades de São Miguel, o Nuno veio até cá. O Nuno, que é o teu irmão, guitarrista mundial. Também dispensa apresentações. Sim, de Poço da Areia, guitarrista de Poço da Areia. Exato. E como estava cá, falámos, já agora que estamos cá, porque é que a malta... O meu irmão Roberto estava cá, que tinha tocado com os Sombras em Angra. E vieram mais 2, depois com a Maria, com a Bibi Bettencourt, que é a filha do Nuno, que é atriz na Austrália, também veio, e com o Donny Bettencourt, que é o filho do meu irmão Roberto, e com grandes 2 músicos do continente, que é o Filipe Gonçalves e o Rui Almeida, teclista. Olha, fizemos aquela brincadeira e pronto, fazer ali ao lado do Poço da Areia, que é mesmo assim, um local simbólico para vocês. É um lugar, é um espaço emocional para nós muito forte. E fazer fora de festas e fazer valer pelo que vale, salvo seja, arredondando. Pronto, sou bem, pronto, tivemos 2 noites fora de série, foi a noite de maior calor da Praia da Vitória. E a música, está claro que nós entretemos bastante e sentimos que o público estava connosco, o ambiente que foi criado. Foi uma noite que a praia precisava. Até porque o concerto se decorreu numa quinta-feira e no sábado seguinte fizemos toda a Real Filarmónica, que foi mais uma prova
que não é preciso gastar muito para fazer uma boa festa, não é? Exato. Isso é assim, tu atiras um foguete e a malta junta-se, comes e bebes e as coisas resolvem-se. E cada vez mais devíamos nos voltar para isso, que em vez de estarmos a entreter as pessoas, era voltar as pessoas umas para as outras e deixar os telemóveis de parte e por aí fora, que é o que nos falta. E estamos num ano onde o nosso pessoal de imigração, que é, como eu sou imigrante também, o Nuno e essa malta toda, estavam todos cá e estão todos cá, quer dizer, há que aproveitar tudo isso e fazer disso a melhor festa possível. Como é que se monta uma noite como a que quem lá esteve presenciou, divertiu-se com boa música, com um bom ambiente, como tu disseste, um bom ponto de encontro, numa conversa que tivemos aqui há dias. Como é que se monta tudo isso? Que não se monta com acontece. Vontade, não é? Não, que não se monta acontece. Temos uma direção da Filharmónica, tu fazes parte, como tu sabes. E tu também. O que acontece? Temos uma direção muito pequenina que infelizmente é muito difícil cada vez mais encontrar gente, o pessoal está cansado, não é? Claro. E todas as políticas culturais em redor, nada está a ajudar de nada, infelizmente, e as coisas estão delicadas. Agora, pronto, com uma direção pequena como a nossa, fazer o que se fez não foi fácil. Não foi fácil, mas pronto, é boa vontade. E sabes uma coisa, em relação à música, do meu lado são 60 anos de experiência. Claro. Do lado de Nuno são 50, de por aí afora. Que toda a malta tem uma história muito grande. Todos vocês tiveram uma relação muito precoce, muito cedo com a música. A tua mãe também? Não, minha avó. Minha avó que era pianista no cinema mudo na Graciosa. Okay. Nós não temos família cá. A nossa família é toda da Graciosa. Certo. Tinha uma pessoa que queria... Olha, era a chave... Está aqui a falar uma ligação da Bárbara em direto. É a primeira vez que se levanta uma chave em direto para a Rádio Clube de Angra. Exatamente. Fala à vontade, meu rico filho, estamos em família. É verdade, estás à vontade. Fala à vontade. Mas de qualquer forma, enquanto Miguel vai entregar a chave ao Presidente da Filharmónica de Santa Bárbara, a gente espera, não é? Mas diz qualquer coisa àquela. Sim, eu queria... Aquele, eu vou-te dizer uma coisa. Tu começaste aí com uma conversa muito interessante que me deixou aqui curiosa e, claro, obviamente que serás tu a decidir se queres falar nisso ou não. Mas tu falaste de uma coisa muito bonita que é a família e que depois da partida da mãe foi o motivo da união da família foi a música. Foi a música, exato. Foi a música. Mas eu gostava muito de saber um bocadinho mais como é que foi até a mãe partir, que mãe foi esta que vos levou a unir pela música? Assim, a minha mãe, em relação à música, sempre nos apoiou em todas as decisões que nós tomávamos naqueles tempos. Pronto, nós vivemos numa ilha onde há muitos médicos e advogados e não sei mais que é por status social, não é? Certo. E minha mãe nunca foi por esse lado. Minha mãe sempre ouviu o nosso coração e apoiou-nos sempre nesse sentido. E perante essa postura tornámos os músicos possíveis que somos, não é? Pelo menos somos honestos com aquilo que fazemos, não é? Que é importante. Não fazemos a música por estado social nem nada que se pareça, fomos influenciados pela minha avó, pelo meu pai e a base americana, mentira, o comando americano na base portuguesa, nada de confusões e está claro que ela sempre nos apoiou. A minha mãe foi professora catedrática da Joana d'Arc e era uma mulher incrível. Era uma mulher fora da época. Imagino que sim. Para criar 10 filhos. 10 filhos. Ainda por cima os filhos que são. E teve ainda esta disponibilidade de manter o seu lado académico e profissional ativo. Não, isso foi a minha avó, querida. Isso é a minha avó que foi contratada pelos americanos da Graciosa para a base das Lajes. Okay. E o meu pai também, que era multi-instrumentista na Graciosa. Então vieram da Graciosa para a Terceira, contratado pelos americanos, na altura com o Arte Carneiro, pai do Roberto Carneiro, ex-ministro da Educação, acho eu, que viveram cá, que é mesmo assim, o pai do Roberto Carneiro, a Arte Carneiro, era maestro também numa outra big band das Lajes, minha avó, responsável por uma com o meu pai, e o Arte Carneiro por outra, e depois mais tarde veio o Flamacom, com os irmãos Soares, e essa malta toda incrível que nós conhecemos.
Agora, naturalmente que não bastava a música, era preciso nós sentirmos um apoio familiar importante. E a música na nossa família teve um papel muito importante, que era a música que colocava o pão na mesa, não é? E naquela altura nós trabalhávamos muito, aliás, eu lembro-me de tocar 3, 4 vezes por semana, não é? Não faltava trabalho isso no tempo de Salazar, claro, a vida não era fácil e passámos algumas dificuldades, que é mesmo assim, com 10 irmãos, não há de esperar isso. Claro. A verdade é que hoje há tudo e mais alguma coisa e as dificuldades continuam. Agora, pronto, mas são outras conversas. De qualquer forma, foram os tempos diferentes, foram respirações diferentes. Não vou dizer que antigamente é que era bom ou que agora é que é melhor, não. Claro. São respirações diferentes, são dinâmicas diferentes. A coisa que eu gosto mais daquele tempo é que nós sabíamos, havia inimigos, mas nós sabíamos onde é que os inimigos estão. Hoje em dia não sabemos onde é que eles estão. Pois é. Hoje em dia já traiçoam-nos por tudo que é sítio. E hoje em dia nós sabemos quem é o Luís Gil Betancourt e quem era o Luís Gil Betancourt naquela altura, enquanto menino, com uma família de músicos de talento. Como é que tu começaste a perceber que aquilo iria ser também o teu caminho? Oh, mulher, isso é assim, naquele tempo está claro, há um estado das coisas que é o nosso atrevimento. Nós sempre fomos atrevidos e quisemos tocar e tocámos e por aí fora. Claro que quando vou para os Estados Unidos em 71, na altura joguei futebol, do nosso futebol, para tentar uma bolsa de estudo para estudar Direito, não sei mais o quê, perdi essa bolsa de estudo por uma questão de discriminação e ainda tive outros remédios senão apontar pela música. E aí então arrancou outra peregrinação, não é? E essa peregrinação vem até os dias de hoje. Atenção, a peregrinação não é de pertença da Igreja Católica, atenção. Acho que faz parte do dicionário português. De qualquer forma, assim foi, quer dizer, sempre trabalhamos para isso, com todas as dificuldades e mais alguma coisa. Naturalmente não aconselho essa vida a ninguém, porque quem quiser ser músico hoje em dia... Outro dia houve um miúdo americano de 17 ou 18 anos que dizia, a mãe apresentou-me, ele toca saxofone, olha porreiro, então tocas onde? Olha, eu não quero tocar muito porque eu não quero ter que ganhar só $15 numa tocata e depois no meu futuro, não sei mais que isso, olha, boa sorte, que nunca encontres uma mulher esposa de $15 também, porque tanto falha na música como falha no casamento. Mas de qualquer forma são os custos da vida e dos riscos que nós corremos e eu não aconselho a minha vida a ninguém. Mas lembras-te que eras feliz? Não sou. Sim, mas enquanto criança, lembras-te que eras uma criança feliz? Está claro que os tempos eram outros, olhávamos muito mais uns para os outros. No tempo que era. Havia uma coisa que fazíamos naquele tempo que hoje em dia não, que é falávamos uns com os outros. Sim. E havia tempo. Nós fazíamos tempo para as coisas. Hoje em dia o tempo existe, só que as pessoas passam mais tempo a olhar para um ecrã. E pais, filhos, aliás, eu vivo numa zona aqui na segunda circular, que o maior medo que eu tenho é os pais quando levam as crianças ao parque infantil, de uma criança atravessar a rua numa estrada que não tem lombas e a mãe olhar para o telemóvel, esqueça-se o filho e de repente coloca uma santinha porque uma desgraça aconteceu. Claro. Isso acontece a esse ponto e é incrível como os adultos cada vez mais falam das crianças, mas é mentira, todos nós somos culpados nessa matéria. Claro, com certeza. Exatamente. Luís, diz-me uma coisa, voltando ainda ao concerto... Ao concerto. Não, ao concerto organizado pela Filarmónica União Praiense, cujo presidente João Pedro Santos estará também aqui connosco na próxima quinta-feira e vamos falar sobre a Filarmónica e sobre as Filarmónicas. As Filarmónicas que... passaste por elas, continuas a viver. Sim, as Filarmónicas. Queria ir à Açoriana, não é? Exatamente. Para a Expo 98, e és um dos grandes dinamizadores da música açoriana ao longo destes anos. Não há música açoriana, isso é errado. Cuidado com essa. Existe música nos Açores. E existe músicos que vivem nos Açores. Portanto, isso não é uma coisa que nossa pertença de forma alguma. Muito bem. O que eu fiz foi apenas utilizei determinada música com uma orquestração adaptada à instrumentalização de uma filarmónica para que se
pudesse funcionar como uma secção de metais e não uma filarmónica apenas e um grupo, seja com vozes ou o que for, mas uma coisa que se pudesse celebrar a música tal e qual como ela é, sem pedir favores a ninguém. Portanto, sou um organizador, sou uma pessoa que acredita nisso e que acredita na boa vontade de todos os músicos a mais alguma coisa. Está claro que uma pessoa tem que colocar regras e fazer uma coisa que é uma palavra que é portuguesa também, que é upgrade, acho que é português também. Mas o hello também é português. O que eu quero dizer? Coca-Cola. Mas de qualquer forma, a verdade é que sou mais um a fazer esse tipo de coisa, só que eu se calhar, pela pessoa que sou e como sou, com a persistência que eu tenho, graças à vida dos Estados Unidos e à família que tive, pronto, sou capaz de empurrar um pouco mais que outros, não é? Sim, mas sempre tiveste uma iniciativa de aproveitar aquilo que temos em termos musicais, em termos artísticos. Não aproveitar, utilizar. Sim, não. Aproveitar para projetar também. Não, nunca aproveitar. Aproveitar é outra coisa diferente. Sim, ainda me estou a referir a aproveitar para proveito próprio. Não é isso que eu quero dizer. Aproveitar quer dizer isso. Está bem, mas não era esse o sentido. Quero aproveitar aquilo que existe, está disponível, para projetar e fazer coisas diferentes e projetos interessantes. Sim, e envolver a comunidade como tal, que é uma coisa que nos falta muito, é o sentido comunitário. Exatamente. E era nesse sentido que eu queria. E tu percebeste que és enriquecer. É um enriquecedor. Que é um enriquecedor, exatamente. As filarmónicas hoje estão melhores, estão piores, estão diferentes nos dias que correm, com tantas distrações. É fácil angariarmos as filarmónicas angariarem, passa a expressão, malta nova, juventude para angariar malta nova, isso faz-me lembrar a parte que é angariar para a igreja. Ai, por amor de Deus. Isso não, olha. Espera. Mas o que acontece? Vais pecar muito sinceramente, cada vez é mais difícil, porque para a escolha do nada está à mão de toda a gente. Eu digo escolha do nada mesmo. Pegas um telemóvel, tudo tens, mas nada te chega, não é? Exatamente. Por alguma razão há depressões hoje em dia, porque toda a gente vive Hollywood no telemóvel, mas não atua em Hollywood. Não é? Exato. Toda a gente vê novelas com grandes casas e grandes salas, mas ninguém tem aquela sala. Toda a gente ouve canções de amor por alguma razão. Porque é que as canções de amor vendem muito? Porque é o que mais falta na vida das pessoas. Portanto, a vida é mesmo assim. Hoje em dia, os miúdos, e graças aos pais e por aí fora, têm uma vida completamente... Há pais que às vezes livram-se de crianças, metem na piscina, metem no jogo de futebol, metem a jogar não sei o quê, e depois metem-nos na filarmónica e depois atrasam-se para ir buscar à escola de música. Quer dizer, como a criança fosse um super-homem, super mulher qualquer que pudesse fazer isso tudo de uma forma de um momento para o outro. E cada vez mais como se tivesse a obrigação de ter o seu tempo totalmente preenchido. Sim, não é? Exatamente, mas isso cada vez mais existe na nossa comunidade. Não temos sociedade, infelizmente, na minha forma de ver. Eu não sinto o sentido comunitário, está toda a gente costas uns para os outros. Para aí o mais fácil, o meu vizinho fala comigo através do Facebook, que diz bom dia, não é? Agora, a verdade é que estamos a viver num mundo que nem superficial é. Certo. Nem cheguei, é quase um submundo. Mas ainda assim, desculpa interromper-te, ainda assim, a Ilha Terceira, que tem uma forte tradição no Carnaval, vê-se muitas crianças que querem aprender música através das filarmónicas para poderem integrar os bailinhos de Carnaval. Aí é para se aproveitarem. Aí aproveitam-se as filarmónicas para fazerem parte do Carnaval. Sim. Exatamente. Aí a história é essa, e a verdade é completamente. Aí aproveitam-se as filarmónicas, que não é muito correto, não é? Ou seja, se não fosse o Carnaval das filarmónicas, se calhar a grande parte delas estava de porta fechada? Muitas delas, garantidamente, e sabemos disso. É falar com a malta de freguesia a freguesia, a falta... Quantas sociedades este ano é que nós ouvimos falar que não haviam direções e que não iam abrir para o Carnaval. E à última hora apareceram que não houve remédio para não passarem vergonhas nas suas freguesias, não é? Claro. A verdade é essa. Pronto, há todo esse lado e não há necessidade de que isso aconteça assim. Agora, era interessante se toda a gente vivesse tanto o lado do Carnaval como o lado das filarmónicas como uma coisa que se chama paixão, que é a questão, o nome de paixão, não se chama. Exato. A paixão não se chama, a paixão cresce dentro de nós. A situação é essa, quer dizer, qual é...
nós vivemos em tempos muito difíceis, muito delicados, que, aliás, houve uma altura que só havia um corcunda de Notre Dame. Hoje em dia toda a gente corre o risco de serem corcundas, Portanto, olharem para baixo. Para o telemóvel, não é? Claro, claro. E é complicado. Uma coisa, Claro. pronto, só tem que dar os... Isso quer dizer que todos os pais vão mandar os filhos para Lisboa estudarem para serem, como é que chama? Fisioterapeutas para resolver o assunto da giga dos próximos. Mas de qualquer forma, pronto. E aí vai ser criar semáforos para tudo o que é fisioterapeuta. Oh, Luís, mas tu acreditas nesta crença que todos dizem que a Terceira é a terra da cultura? Não. Claro que não. A terra é tanto terra da cultura como outra ilha, qualquer outro espaço. A cultura na Terceira vive em casa de cada qual. Se quiserem dizer que o Quinto Touro é cultura, pronto, então preparem-se para que nós chamamos nos Estados Unidos alcoólicos anónimos, não é? Quer dizer, a cultura da bebida, a cultura do álcool, ainda sem mais, que fala-se muito. Então, é engraçado que antigamente criticávamos muito os americanos pelas bebedeiras e hoje em dia há malta nova toda que se encontra, incluindo uma pessoa que eu conheço da Filhar Morca, ligavam uns para os outros a acabarem-se da bebedeira que tinham tomado um dia antes. Quer dizer, toda a gente celebra os dias assim. Tu ontem estavas incrível, mas eu estava mais, calma aí. Atenção, mas sabes uma coisa? Resta saber o porquê dessa bebedeira, não é? Exatamente. Mas só cada qual é que sabe. Agora, em termos culturais, estamos a falar concertos, espetáculos, teatro, eventos. Eu gostaria de saber, eu fiquei parvo ontem nas festas da praia, aqui nas festas da praia ontem à noite, quando as ruas cheias de gente, e só perguntava-me próprio, onde é que está essa gente quando nós precisamos deles? Para uma peça de teatro, para um concerto, para um jogo de futebol, o Praense que anda aí a jogar para as moscas, por exemplo, e se calhar o Lusitânia também, e outros. Onde é que está esse pessoal? É tal coisa. As atenções derivaram noutro sentido. E depois também há aquela velha questão, antigamente, eu lembro-me perfeitamente, nós sabíamos os nomes dos jogadores. Airosa, um jogador incrível do Lusitano, o Cote, outro jogador, o Eduardo Barcelos, o Jorge Barcelos, como é que se chama, o Celestino. Nós íamos ao futebol porque eram os nossos jogadores que estavam a jogar. Hoje em dia, a malta que vem de fora é paga para jogar, nós nem os conhecemos e nem fazem vida connosco, portanto não criamos uma relação de comunidade para ir ao encontro da nossa equipa de futebol. E é como nós nas Filhar Morcas, nós hoje em dia procuramos maestros com todas as dificuldades e mais uma coisa, e os mestres que vêm são mestres que pouco têm a ver com as nossas vidas, entram, saem, fazem o seu trabalho, e nem às vezes às festas filarmónicas isso aparece. Agora, o que é que acontece? Assim, vivemos num mundo impessoal quase. Não conhecemos os jogadores das nossas equipas. Tente ali beber uma cervejinha, como nós fizemos ontem na tasca do Praense, como se vai também do CDGS de Juncal, não é? Sim, do desportivo, exatamente. Mas a verdade é que, outra vez, álcool, e é assim que vivemos à volta disso, e a verdade, a essência das coisas, não aparecemos nos jogos, não aparecemos nada. É da mesma forma que estamos de costas viradas para uma vida autárquica, não participamos na vida da nossa autarquia e criticamos tudo e mais uma coisa. Nós estamos a cair num poço impessoal, até já sei que ninguém olha uns para os outros, ninguém olha para si próprio. Nós somos muito comodistas perante as nossas coisas, os nossos telemóveis, os nossos carros, as nossas famílias, os nossos comes e bebes, e adeus já até amanhã. Quer dizer... Mas, Luís, falaste uma coisa interessante, mas achas que as autarquias estão abertas a ouvir as opiniões das pessoas e a receber outras ideias? Atenção, não se pode generalizar. Não se pode generalizar. Eu, como munícipe, tenho que ter em conta, eu lembro-me quando cheguei aos Açores, havia um presidente da região, que era o Mota Amaral. O que o Mota Amaral fez ou não fez, a vida que me custou a mim, claro. A verdade é que eu tenho que acreditar na pessoa que ali está. Sim. Atenção, agora... Acreditar é uma coisa. Mas atenção, eles foram eleitos, ou elas foram eleitos, e nós o que temos que fazer é cozer com essa lenha. Agora, sim. naturalmente é esperar que o fogo pegue.
que haja um bocadinho de labareda para que nós possamos cozinhar alguma coisa ali por cima. Sim. Agora, se não houver resposta, está claro que é um caso delicado, mas não podemos generalizar isso. Porque há aqui uma questão muito importante. Nós somos muito pequeninos e procura-se inteligência política. Com certeza. Nós não temos Aí é que está. mas não é que está, não podemos ver Mas assim. não é só aqui, isto é geral. Mas o que eu quero dizer é que onde não há tradição de bem-estar, não pode haver grande verdade. Sim. Então, é tão simples como isso. Agora, é por isso que eu muito sinceramente, eu vou dizer a maior baboseira, todos sempre dizer mais uma coisa, garantidamente, é por isso que eu acredito que os presidentes de Câmara ou presidentes de Câmara deviam ser personalizados, deviam ser gestores e deviam ter que dar provas 4 ou 5 anos antes de concorrerem a uma Câmara Municipal ou a um governo regional, seja lá o que for. Não podem ser meninos do partido e meninas do partido, não sei mais o que tem que ser gente com credibilidade, que não pode tratar as nossas vidas como se fossem sua sala de estar. Agora, atenção, as coisas estão como estão porque a política permite isso. Eu sou apologista dos partidos. Sem partidos estamos aqui a matar-nos uns aos outros. Seria uma anarquia. Anarquia total. Agora, atenção, virá um melhor sempre, não sei. Eu tenho algumas dificuldades, né? Tenho algumas dificuldades em relação à minha praia. Claro. Eu tenho dificuldade de acreditar que nos próximos 10 anos a praia poderá ou não criar a sua verdade e essência e ser uma alternativa à Angra do Heroísmo, que só pode ser. Só pode ser uma alternativa à Angra ou a toda a ilha, a toda a região. Eu gostaria de acreditar que um dia pudesse haver uma política inteligente que nos pudesse orientar nesse sentido, que todos nós possamos trabalhar na mesma direção. Agora, muito sinceramente, não estou a ver isso tão a curto prazo nem a médio prazo, não é? O poder autárquico, Luís, na tua opinião, tem uma responsabilidade acrescida devido à sua natureza, ou seja, a Câmara Municipal está mais próxima, ou, idealmente estará mais próxima da população do que o Governo Regional, atenção, ou mas o Governo da República. Sim. Isto vê-se nas freguesias. Uma pessoa residente numa determinada freguesia, se tem algum problema, facilmente chega ao contacto direto com o Presidente de Junta. Depois isso vai escalando, nas câmaras municipais também há essa possibilidade. Isso é uma responsabilidade acrescida para quem gera as autarquias. Sabes uma coisa? Manter essa proximidade ou facilitar, promover essa... No meu pensar, e atenção, eu não sou dono da razão nem nada que pareça, sou dono da minha razão e do meu sentido crítico e por aí fora. Exatamente. Há aqui uma coisa que dá-se demasiada importância e protagonismo a quem está numa Câmara Municipal. A Câmara Municipal apenas tem que cuidar dos nossos bens. Exatamente. Temos a certeza que o lixo é bem recolhido, temos a certeza que em termos ambientais as coisas estejam discretamente a funcionar, tendo em conta, essa gente representa-nos, mas nunca nos podem fazer frente. E o problema aqui exatamente é uma certa falta de civismo que as pessoas levam um certo protagonismo pessoal para as posições que ocupam. E o que é que acontece? E põe-se os interesses pessoais à frente dos interesses de um concelho ou de um cidadão. Uma Câmara Municipal apenas tem que gerir os nossos bens. Exato. E, se possível, concorrer a um apoio ao outro, como cuidar do volume desse carro que está aqui a passar, e o que é que eu dizer? Que possa de alguma forma gerir os nossos bens e se calhar concorrer àquela, estás boa? E concorrer a... Eu não sei se vou aos touros ou vou... É um movimento... Isso aqui é um caso sério. Pronto, poluição sonora, enfim. Mas de qualquer forma, isso para dizer o quê? A Rua de Jus não é culpa de uma Câmara Municipal, atenção. Certo. É de uma política regional. Certo. Global, quer dizer, não é... O que está aqui em causa, há uma cidade que se chama Angra do Heroísmo, que tem todas as condições em mais alguma coisa, e mais gente, e por aí afora, e a praia já devia ter resolvido o seu problema por outra via. Atenção, nós estamos aqui num momento, num sítio privilegiado. Se os americanos agarrassem um espaço como a praia no seu país, o que já não tinham feito disso, Potenciavam no... Pronto, e é isso que nós temos que olhar para a natureza, e para a dinâmica própria do espaço físico onde vivemos e falar com gente a sério que saiba, e nunca um Presidente de Câmara ou Presidente de Câmara ou vereadores que sabem destas coisas. Essa gente existe para serem nós porta-vozes e para poderem, junto, como tu disseste bem, a Junta de Freguesia
é o órgão mais próximo do povo, garantidamente. E por muitas vezes é o órgão mais crucificado por uma Câmara Municipal, Claro. por causa de interesses e por aí fora. Claro. Garantidamente, não é? Isso é mais que óbvio e eu não faço parte de nenhum partido nem nada que pareça, mas eu vejo, tenho olhos para ver e vivo aqui na praia. Estás atento. Agora, a importância de tudo isso é representarem-nos de forma digna e fazerem o seu trabalho apenas e nunca criarem condições e missões que uma Câmara Municipal não tem mais-valias para isso, nem financeiramente, que são coisas que pertencem a um Governo Regional e nunca a uma Câmara Municipal. Nós nunca podemos duplicar espaços na saúde ou na área social que pertencem a uma máquina muito maior que o município, Certo. que é um Governo Regional que deve tratar dessas coisas, porque os orçamentos são outros. E dá-me a impressão que se anda muito por aqui pela região, como é que se chama? A repetir espaços, depois funcionam muito um contra o outro, não é? Exato. Às vezes chegas a alturas que eu não sei onde é que vou comprar pão, se vou comprar pão à padaria ou vou resolver o meu problema de psiquiatria à padaria. Quer dizer, há uma confusão muito grande em tudo isso. As câmaras municipais, mais uma vez, têm uma função, e de certeza que deve haver um manual para isso, eu quero acreditar, deve haver um manual para quem entra por uma Câmara Municipal. Eu gostaria de... e nunca, e tenham a capacidade e inteligência de analisarem em que espaço é que vivemos, é tal coisa. A dinâmica de um praense não é a mesma dinâmica de um angrense. Certo. É diferente. Sim. Um angrense deixa a Rua da Sé, um praense enfia-se na areia. É diferente. Nós temos formas de estar diferente. Ainda por cima temos uma influência de anos e anos que é aqui da nossa base. Não fosse o tema das festas, essa questão, por aí fora, e outras coisas que se passaram. Por favor, não nos tomem por ignorantes e não sei mais que. Acredito que nós não somos as pessoas melhores, os melhores munícipes do mundo, também não estamos habituados a isso, porque as câmaras sempre puseram-nos numa posição como a Câmara fosse uma empresa política de A, B, C, D partido, não é? Exatamente. Acaba por funcionar muitas vezes como um meio. Exatamente. E pronto, mas atenção, não é esse o papel de uma Câmara Municipal. Idealmente. Cuidem das estradas, cuidem do nosso ambiente, cuidem das licenças de ruído, cuidem do bem-estar de uma população, e aí vou tirar o chapéu que não tem. Exatamente. Luís, a Filarmónica União Praiense está inserida num edifício que foi construído após a demolição de um outro edifício, de uma outra instituição que diz-te muito na tua vida pessoal e profissional, que é o Salão de Teatro Praiense. Sim. Sentes falta do Salão de Teatro Praiense? Atenção, sinto falta do Salão de Teatro Praiense pela essência, pela luz, pelo abraço que nos dava. Está claro que outras necessidades eram... Perdão, sou refluxo. Estás à vontade. Essa água não presta, essa água não é de um bom ano. Está claro que foi importante melhorar as condições. Claro, as coisas evoluem e temos que nos adaptar. Adaptar, temos que melhorar as nossas vidas, não é? Está claro que o auditório do Ramo Grande tem condições que o Centro Cultural não tem, por exemplo. Centro Cultural em Angra. Mas em Angra tem condições que o Teatro Angrense não tem, como vice-versa. E estás aí, a falar de condições quê? De técnicas de teatro, da posição, posicionamento para teatro, essas coisas, não vem de laterais, as questões todas que o teatro precisa e a dança e tudo isso. Mas aí está uma grande verdade, que é, se queres fazer um teatro mais que tradicional e com espaço, vamos para o Teatro Angrense. Se queres um teatro experimental, o Auditório de Ramo Grande serve perfeitamente. Se queres um teatro completamente experimental, então tens o Centro Cultural e por aí fora. Aí as coisas funcionam na ilha e não esquecer das sociedades que nós temos, as casas de espetáculos que temos pelas ilhas, pela ilha e por aí fora. Sem dúvida. Agora, houve melhoramentos assim. Está claro, se me perguntares a essência. A essência é uma coisa sempre escrita. Exatamente. Porque isso agora diz-me a mim. Não diz. Eu não posso ser egoísta nesse sentido. E aí poderás dizer que entra um pouco do saudosismo de outros tempos? Não saudosismo. Não saudosismo. Apenas numa determinada altura havia uma luz e hoje é diferente. Hoje as coisas. Sabes uma coisa? Isso é como um grupo. Nós, naquele concerto dos irmãos que nós fizemos.
a regra ali é não ensaiarmos. Porque se nós ensaiarmos, perdemos o contato com o público. Se nós estivermos muito bem ensaiados, fazemos o nosso trabalho e o público olha para a gente. Se nós apenas vivermos pelo momento, outra vez. Se nós... Eu não vejo o dia desta tourada. Eu vou dizer uma coisa. Já amanhã. É já amanhã, ainda bem. Essa avenida já apanhou com tanto disso, um caso sério. Toda a gente já sabe que isso acontece. Mas tudo bem, pronto, em frente. Não, isso é mau sinal, quer dizer que não vendam os bilhetes ainda. Mas de qualquer forma, o que queria dizer com isso é que estávamos a falar em que do Salão Teatro Feiense. Portanto, pronto. Tens uma longa história com Sim, com aquela tem uma longa instituição, história não é? com a minha mãe e tem uma longa história com amigos e namoradas que nunca tive e por aí fora. Sabes uma coisa? As paixões platónicas. Ou plutónicas, como Ou diz o outro. plutónicas. Por acaso tem uma piada gira, mas não vou contar essa nota aqui. Mas de qualquer forma é porca, eu estou a brincar. Não é, por acaso não é porca. Mas o que eu queria dizer com isso é que. Não aconteceu. É melhor, não sei se a vossa rádio estou a brincar. Está claro que todos nós temos os nossos egoísmos e o meu tempo é que era. E, Claro. Temos muito nesse erro, não é? Temos muito nesse erro. Agora. E o meu tempo é hoje também. O meu tempo é agora aqui também. Exatamente. Agora, naturalmente, vocês vão ser despedidos depois da minha entrevista. Naturalmente, já tínhamos preparados para isso. Tudo bem. Luís, mas há um cartaz de eventos que se sobrepõe até entre as duas cidades e dentro das mesmas cidades, nomeadamente em Angra, há muitas coisas a acontecer no mesmo dia, num espaço tão pequeno. Tu, como é que vês essa gestão? O que é que falta para perceber que não há público para tudo? Acho que os políticos sabem muito bem que não há público para tudo, porque por alguma razão temos um governo fragmentado e outro governo que ganhou e que não ganhou, porque não há público para tudo. Claro. É tão simples como isso. Isso é uma grande prova que só há uma fatia assim, uma fatia assada e agora aí é novamente a inteligência política. Vamos gerir tudo isso da mesma forma que gerimos uma eleição. É preciso saber colocar as pessoas no sítio, na urna certa, nesse caso a urna cultural, não é? Não é bem assim, mas é quase assim. Agora, é falta de diálogo entre Atenção, eu acredito que há guerrinhas políticas pelo meio também em muitas das situações, que há uma junta de freguesia que decide fazer e a Câmara Municipal de outra cor decide fazer em cima e não sei mais o quê. Agora, numa ilha tão pequena como a nossa, é possível que hajam coisas ao mesmo tempo, desde que não sejam do mesmo foro cultural. Se há teatro é teatro, se há concerto é concerto. Mas mesmo assim, atenção, existe quinta, sexta, sábado e domingo. Mas aí começávamos logo pelas touradas, que as pessoas chamam de cultura, que há todos os dias, sim. Mas que todos os dias há N touradas na mesma ilha. Sim, está bem, mas atenção, mas só a malta, vamos lá uma coisa, as touradas é uma indústria. Sim. É uma indústria que não são só os touros que custam dinheiro. Claro. É uma indústria dos comes e bebes. Sim, da manutenção do casario, as roupas, as gasolinas. Atenção, mas a função do dinheiro. Não, temos que nos definir. Mas atenção, o dinheiro tem que nos definir também, porque atenção, numa ilha tão pequena como a nossa, se não houver dinheiro, estás desgraçada, mulher. Atenção. Nós não podemos desejar aos outros aquilo que não queremos que desejem a nós. Acho muito bem que as touradas estejam bem e atenção, cada vez que se vende uma bifana ou um papo seco, é a padaria que vende, são famílias que trabalham ali, o homem da carne também existem famílias empregadas, sim. É a cervejaria que existe família empregada. Estamos a falar em termos de eventos, de repetição de eventos. Não, mas as touradas têm um calendário muito próprio e há gente para isso tudo. Ok. Há gente para isso tudo. As touradas não interferem com o concerto ou a peça de teatro à noite. Sim, neste aspecto não. Não é, quer dizer, ainda por cima as touradas acontecem numa altura em que nós sabemos muito bem que os Açores há uma altura que estão viradas, estamos todos virados para os interiores, e há uma altura que estamos virados, se quiseres fazer, mesmo com o auditório, com o ar-condicionado lá dentro, é mais que natural que as pessoas querem vir cá para fora e estarem umas com as outras ao ar livre, claro. Num ambiente de praia como o nosso, uma avenida dessas, pelo amor de Deus. Agora, acho que as touradas nunca representam uma ameaça. Uma ameaça para isso. É um veículo, aliás, provoca
alguma movimentação Gera comercial, riqueza, gera gera riqueza riqueza. A comercial chamada local. indústria de lazer, não é? Exatamente como o Carnaval o faz Exato, também. exato. Se nós formos analisar o Carnaval, o que se gasta em tecidos, os comes e bebes, as gasolinas, os autocarros, as viagens, as filarmónicas que ganham o seu dinheirinho nos seus bares, essas pessoas. Mas que, atenção, o Espírito Santo, por amor de Deus, quer dizer, quando as pessoas põem-se a falar, porque Fátima agora é só vender velas, e qual é o problema? Sim, claro. Pá, é importante, Fátima não precisa, e atenção, eu não conheço Fátima, não sou católico, não ando por aí. E a verdade, mas reconheço que é preciso dinheiro para manter aquela instituição aberta e por aí afora. Agora, não podemos desejar aos outros aquilo que é como o desporto. A gente fala, porque o futebol é que tem subsídio, porque o futebol também está muito mais organizado que os grupos de teatros e que a música, não sei mais que, são instituições já com uma organização muito forte e que movimenta muito mais gente que a própria música e por aí afora. Agora, E a música está saudável nos Açores e na Terceira em particular? eu não sou a pessoa para responder Não, a... tens uma experiência de vida que Sim, te mas permite fazer uma análise. A experiência de vida diz-me a mim e a forma com que encaro a música é muito minha, não é? Claro que sim. Eu naturalmente, se entrar numa filarmónica e vir que os músicos não estão a tocar tão bem como eu gostaria, não tenho o direito de chegar lá e exigir que assim sejam. Epá, é o que é, como é, qual é a função daquele músico, até onde é que quer ir, está ali por uma questão social, ou aprendeu a tocar clarinete porque a namorada está ao lado dele e quer namorar mais próximo dela. É um momento social, é um encontro social. Está claro que há várias formas de estar na música nos Açores. Claro. E há malta que tem os grupos de baile, há malta que tem os grupos que tocam nos bares e por aí afora, mas está claro que cada vez é mais difícil um bar, como é que se chama, contratar alguém para tocar, é a sociedade de autores, é a licença disso, é a licença daquilo, não sei mais quê. E depois tudo junto, e vivemos numa terra pequena e não há dinheiro para tudo isso. Atenção, eu quando chego às festas da praia e às festas de Angra, perguntou ao Luís, então, essas festas convidam-nos a gastar o que temos, o que não temos e o que nunca vamos ter. Exato. E é tão bom como perigoso para as nossas algebeiras, não é? Está claro que vamos descarregando a favor de outros, mas depois vem como é que chama, a conta da casa, a prestação da casa e ficamos aflitos. Uma semana a comer camarão para depois ficar outra semana a comer sopas de pão, não? Não, sopas de pão era porreira, até se fosse Espírito Santo, adorava, mas sabes uma coisa, estamos a chegar a um ponto que se calhar é melhor começar a fazer um buraco no fundo do prato para que o caldo se vá embora e o pão fique para a próxima sopa, porque temos tempos difíceis já na nossa frente e não me acredito muito. Eu preferia que essas festas fossem menos dias e mais de encontro à nossa realidade económica e pronto, e não fazer uma festa mais pequena porque não há grande dinheiro, não. A praia neste momento está a perder uma grande oportunidade de mudar o figurino da festa, na minha sincera opinião. Sim. Sempre tiveram medo politicamente de mudar, algo que há que as pessoas vão dizer, se nós formos 10 dias para 5 dias, aproveitem agora, não há dinheiro, ótimo, claro. É agora que é a altura. Mas não há grandes verdades quando dizem que não, vamos fazer menos dias, é porque há menos dinheiro, não é porque querem, não é para haver um novo figurino. É uma coisa forçada. É uma coisa forçada. Pois é. Aí é que está também esta falta de verdade em tudo à nossa volta. São os mesmos que os políticos têm, Exatamente. Vivem numa posição que também são atacados por tudo e mais alguma coisa. A verdade é essa. Claro. Isso é muito fácil nós falarmos. Agora, há responsabilidades de parte a parte. Às vezes merecem, outras vezes nem por isso. Claro, aliás, os políticos são tão humanos como todos os outros profissionais. Só que há políticos que não são profissionais e estes aí, pronto, deviam estar à procura de profissão. Luís, como é que encaras tens uma Maria? Sim. Como é que encaro o quê? Uma artista maravilhosa. Como é que encaras este futuro dela, visto esta condição toda que acabámos aqui de falar, desta crise? Não encaro. A música fez-me crescer e dá-me a impressão que está a fazer a mesma coisa por ela, porque são convicções que nós temos
Naturalmente, há pouco disse que não aconselhava a minha vida a ninguém. Exato. Como também não aconselho a minha filha, mas também eu não tenho que aconselhar nada a ela. Claro, Ela claro. tem uma posição pessoal e é com ela e As escolhas são dela. e ela está na música não é por causa de mim ou Sim, nada, sim, nada. Ela sim, decidiu. Claro. Nunca dei um conselho à minha filha, porque dar um conselho aos filhos é retirá-los, sim, sim. é retirá-los da surpresa, da realidade. E é bom que eles possam confrontar os medos e todas Sem as dúvida. questões. Claro, claro. Se eu vou colocar a minha filha numa redoma para que ela nunca possa passar pelos medos sim. e vergonhas, é uma chatice. Ela, Sim, sim. ela não cresce, não é? Portanto, a Maria tem uma vida muito própria e é dela e ela é cá de gerir e pronto. que Mas é mesmo um assim. motivo de orgulho, não é? Não é. Eu confesso que não és um pai babado. nem pensar nisso. Para já, os guardanapos são muito rijos. E depois arranham o queixo, o caraças. Opa, que Agora, chatice. não sou pai orgulhoso de forma alguma. Nem sou pai. Nessa situação, gosto ou não daquilo que ela faz ou como Sim. faz. É óbvio que tem Claro. uma admiração. Isso. Mas não sou orgulhoso, nem pensar nisso. Ok, O ok. orgulho é uma ferramenta perigosa porque faz-me lembrar a precisão que vem. Alguém diz: a minha filha é a que está de sapatos vermelhos, toda a gente começa a olhar para os sapatos. Pois. E sabes uma coisa? Está claro que são os nossos filhos, mas eu tento separar as águas. A Maria, Sim, claro. na música, é a pessoa com quem eu trabalho ou quem admiro. A minha filha é outra questão que às vezes, aliás, ela quando chama pai eu nem responde. Ela tem que me chamar por Luís, não estou habituado a isso, não é? Porque trabalhamos juntos há muitos anos Sei e por aí fora. perfeitamente. É. Sim, 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 sim. Oh, Luís, é sempre um gosto falar contigo, pá. E ouvir-te. E ouvir-te. Ah, meu Deus, olha, faz o que se pode. És uma pessoa genuína, pá. Isso para mim é suficiente. Não sou genuíno. Pá, Jara. não, pelo amor de Deus, isso é assim. Uma pessoa está nesse planeta. E modeste. Não, uma pessoa está nesse E planeta. modeste. Não, uma pessoa está nesse planeta o tempo suficiente para. Como é que chama? Para crescer com alguma experiência da vida Claro, e claro. olhar e aprender com tudo que nos rodeia. Claro que sim. Há quem diz, é uma cantiga do Zé Camedeiros que diz que o cantar é estar atento ao que nos rodeia. Exatamente. Epá, e se nós não olharmos à nossa volta, porque não vivemos sozinhos. E Claro, uma claro, coisa claro. é gostar de estar sozinho. Outra coisa é viver Aceitar sozinho. que o mundo não é só nosso. Exato, Nós somos exato. como isso. E olha, Maravilha. obrigado a vocês, desculpa amassada. Obrigada. Nada, nós é que Está em direto ou é gravação? Está Não, em é direto, está em direto. direto. Epá, vocês desculpem lá. Eu pensei que isso ia ser editado e iam tirar todos os palavrões. Ninguém te avisou, não é? Ninguém me avisou nada. Era para ser surpresa, foi Paciência. um fator surpresa. Para puxar. Mas, Olha, se ainda bem que está toda a gente ressaca das festas, ninguém está a ouvir isso. Claro que não. Mas podem ouvir para a próxima semana já no YouTube. É verdade, ali o nosso André Então, Vieira exatamente. outra vez. vai Pronto, colocar lá isso. tudo. Os corcundas vão ouvir. Exatamente. Pronto, os secundas podem ouvir à vontade. Exatamente. Olha, vocês a toda a gente, haja saúde e façam por si, Muito. olhem para si primeiro. Primeiro temos que estar bem connosco próprios, Se não tivermos que- bem com exato. para estarmos bem com os outros. Exato. Então sempre como isso, olha, um dinheirinho e umas massas sovadas, era uma vez. E vamos Haja embora. saúde. E vamos embora. Haja saúde. Luís Haja Gil Betancourt no Rádio Clube de Não é Angra. Betancourt, é Betancourt. E tu sabias? Nunca se pronuncia o T. Mas sabes que eu digo Não te de uma aproveites maneira e disso, de outra. estou a Eu digo de uma maneira e de Não, outra. mas ainda bem que ele veio hoje, porque ele deu-nos aqui imensas lições, enfim, de retificar. Senão nós nunca iríamos Uma dizer coisa, isso. Eu quando vim da América para cá, o meu português era fraquinho, então, e arroz pontas algada e eu olhando para os reclames das lojas para aprender o português de volta. E a minha primeira entrevista foi com o Pedro Moura e ele aí ensinou muita coisa. Ok. Já estou a brincar. Claro. Mas, Olha, Calma, daqui a olha, pouco. haja saúde. Haja saúde.